Olá, eu sou o professor Thiago Pérez. Hoje a gente vai falar de psicologia social e mais especificamente sobre o objeto da psicologia social, que é a interação. Interação é essa que pode se dar em quatro esquadros, né? Sendo um clássico, né? Um indivíduo em relação entre indivíduos, segundo um grupo em relação ao indivíduo, terceiro um indivíduo em relação a um grupo e o quarto um grupo em relação a outro grupo. Vamos começar pelo primeiro. Quando nós falamos da relação de um indivíduo em relação ao outro, o primeiro ponto que a gente pode colocar são as tentativas de persuasão, a manipulação. Quando alguém tenta, por exemplo, te vender alguma coisa, e aqui eu não estou falando apenas de um produto, pode ser uma ideia, pode ser alguém, por exemplo, tentando fazer você assinar uma petição do Greenpeace ou doar dinheiro para uma campanha, e a isso nós chamamos de persuasão. Um outro ponto são os sentimentos interpessoais que uma pessoa tende a gerar na outra, né? E esses sentimentos eles podem levar geralmente a dois esquadros, né? Pensando aqui num espectro grande, né? E nas possibilidades que estão dentro desse espectro. O primeiro é o altruísmo. O altruísmo é uma ação de se doar, né? Doar algo para alguém, ajudar alguém, né? Como, por exemplo, na Bíblia, aquela parábola do bom samaritano, que é cuidado, etc, etc. E o segundo é justamente o oposto, né? É a agressão. O próximo ponto é o grupo em relação ao indivíduo. E a relação aqui ela pode ser de socialização, ou seja, aqui o indivíduo ele vai adquirir de alguma forma a cultura daquele grupo dominante, né? As ideias, valores e percepções dominantes, né? Um exemplo é um indivíduo que ele se muda para uma determinada região do Brasil, afastada da sua região de origem, e ele passa a adquirir a forma de falar daquele lugar, ele passa a adquirir o ritmo, né, da fala, né, o que nós chamamos de sotaque. E o outro ponto é o que nós chamamos de conformidade, né? Isso, um efeito aqui analisado a primeiro momento por Solomon Asch em laboratório. A conformidade é você ajustar brevemente a sua conduta para fazer parte do grupo, né? Imagine que você entra num lugar, tá todo mundo dançando e você começa a dançar mesmo sem gostar da música, só para se ajustar ao grupo de maneira geral. Outro escopo de possibilidade é a ação de um indivíduo em relação ao grupo. E geralmente aqui a gente fala do papel dos líderes, né? Os líderes eles podem, por exemplo, movimentar os grupos, né? Vamos imaginar os líderes políticos, né? Os líderes políticos eles podem estimular, por exemplo, o antagonismo entre grupos, né? A polarização, ou ao contrário, né? Eles podem clamar pelo o sentimento cívico, né? Aliás, aqui tem um texto muito interessante de um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han, nome difícil, onde ele vai apontar que uma das principais diferenças, né, no combate à Covid-19 no Oriente e no Ocidente foi o espírito cívico e a forma como os líderes chamaram isso, né? Um outro exemplo a gente pode trazer até para a questão da produtividade, né? Pensando aqui na psicologia organizacional, como por exemplo Steve Jobs, né? De informática, ele não era exatamente um gênio, mas exercia uma liderança significativa, conseguiu montar um staff de gênios e consequentemente emplacou aí uma marca que vai ser lembrada possivelmente por séculos. E o segundo ponto é a relação entre dois grupos. A relação entre dois grupos ela pode ser cooperativa ou, ao contrário, ela pode ser hostil. Muitas vezes, quando existe, por exemplo, um inimigo comum, os grupos rivais eles acabam se juntando. Agora, um outro ponto, né, o mais fácil talvez de se visualizar seja a hostilidade entre dois grupos. Eu sempre chamo atenção para o conflito que aconteceu na década de 90, o massacre de Ruanda, né? Um conflito entre dois grupos, os Tutsis e os Hutus, mas quando a gente fala de divisão de grupos, né, qualquer grupo, quando você divide, né, dois ou mais grupos, você já cria uma tendência de conflito. Um exemplo aqui é um estudo clássico da psicologia social, Robert Cave, né, onde eles dividiram, né, garotos entre grupos e viram ali, né, surgir a violência, né? Enfim, então aqui, em suma, 4 possibilidades. Um indivíduo em relação ao indivíduo, nesse caso a persuasão,
E a persuasão ela pode mudar as atitudes, crenças e comportamentos de um indivíduo em relação a algo. Além disso, existe a questão dos sentimentos interpessoais, que podem ser positivos, nesse caso induzindo, por exemplo, ao altruísmo, ou ao contrário, negativo, né, induzindo à agressão. Segundo o escopo, um grupo em relação ao indivíduo. A gente pode falar tanto da conformidade, ou seja, o indivíduo ele ajustar o comportamento, a conduta dele para ele caber dentro do grupo, ou a socialização, de fato ele internalizar, utilizando aqui a terminologia do Pierre Bourdieu, internalizar o capital cultural internalizado, né, advindo desse campus, né, ele vai adquirir hábitos. Agora, um indivíduo em relação ao grupo, geralmente a gente fala da liderança, que vai influenciar tanto na capacidade de inovar, ou seja, fazer mais com o mesmo, ou ainda na produção, e finalmente o encontro entre dois grupos, né, que pode ser tanto cooperativo como também hostil, como no caso, por exemplo, das torcidas organizadas dos hooligans ingleses. É isso aí, minha gente, vou ficando por aqui. Obrigado, tchau, tchau, até a próxima.